Para você uma ótima noite, estamos chegando com mais uma edição do Plantão 47 especial aqui pela TV Plan. Eu já estava com saudades, os feriados agora deram uma prolongada e a gente volta no 7 de setembro, noite de terça-feira, dando as boas-vindas aos 4 cantos da cidade que nos acompanham aqui pelo canal 47 e 51.1 em HD. Eu espero que você tenha aproveitado aí. Desde a sexta-feira o pessoal já estava na expectativa. Muita gente emendou o feriado, muita gente aproveitou a segunda-feira. Eu espero que tenha aproveitado, né? Claro, com muito juízo, até porque a gente está passando ainda por uma pandemia e temos que levar, né, a questão muito a sério. E o papo aqui, ele é sério, mas vai ser um pouco diferente hoje com os nossos convidados que prometem e muito entregar um conteúdo muito bacana para vocês, né? Vamos falar do 7 de setembro, Brasil, né, completando 199 anos da independência. Eles já são, né, convidados da casa, como sempre. Professor de História, professor Éder Novaes, boa noite, bem-vindo ao Plantão. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos e a todas que nos assistem nessa noite aí. Esperamos fazer um programa agradável para todo mundo que nos assiste nesse feriado cívico nacional importante para nossa história, né? Muito importante para nossa história. Ele também está sempre conosco, economista Lucas Sucena. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Plantão. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Paulo? Boa noite, Éder. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar levar um conteúdo de qualidade para o pessoal em casa hoje. E vamos entregar com certeza. Lembrando que você acompanha a nossa programação através do Facebook e também no canal do YouTube. De repente, Paulo, não consegui assistir o programa inteiro, está disponível lá no nosso portal, lá no YouTube. É só procurar lá pela TV Plan. Eu tenho certeza que você vai gostar e muito, tá certo? Vamos falar aqui do 7 de setembro. O Éder já falou aqui, né, logo na abertura. Uma data extremamente importante para o nosso país, que vive, de certa forma, professor Éder, né, um momento, eu diria, turbulento. O mundo passa por um momento, né, de muita turbulência, não só falando de saúde pública, né, mas economicamente também o Brasil não está legal. O Lucas vai falar mais sobre isso daqui a pouco também. Politicamente falando, institucionalmente falando, o que essa data significa, o que a gente pode fazer, até em termos de comparação, né, com os tempos passados e com o que a gente está vivendo hoje, em termos principalmente de democracia. Então, Paulo, pessoal que nos assiste em casa, né? A gente que trabalha com história, né, educação de um todo, a gente sempre, quando pensa essas datas, a gente sempre tenta tirar paralelos, né? O que a gente pode tirar desse passado, do presente, sempre pensando muito no que nós temos de uma conjuntura econômica, política, social, né? Como você bem trouxe na sua apresentação, não são tempos fáceis, né? Estamos vivendo a maior pandemia em 100 anos e, consequentemente, vivendo as consequências, né, do campo político, econômico, social. Essa pandemia que parece que não passa, né? A gente está se estendendo e essa crise vem se alastrando também para a política, né? Então, um momento conturbado. O 7 de setembro lá atrás, ele é um outro movimento, ele é uma ruptura, ele foi uma ruptura, o Brasil deixando de ser colônia, né, de Portugal. Hoje, essa data geralmente é muito mais comemorada do ponto de vista cívico, né, então muito ligada muitas vezes a desfiles militares. Esse ano nós não tivemos, né, um desfile militar oficial, mas tivemos, logicamente, movimentações, né, políticas, né, tanto a esquerda quanto a direita, saindo na rua hoje, né, se movimentando a favor das suas pautas, né. Logicamente, as datas históricas, muitas vezes o que acontecem com elas são muitas vezes sequestradas para algumas pautas, são feitas leituras muitas vezes distorcidas, né. Até quando estava na universidade ainda, tinha uma professora que dizia pra gente, olha, historiadores, tomem sempre cuidado com o anacronismo, né. E a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer, logicamente, leituras distorcidas dessa data tão importante, né, que é um marco na nossa história, como eu disse no começo. Mas temos que tomar cuidado. O nosso tempo é o nosso tempo, a gente tem que analisar à luz do nosso tempo. É o que a gente está vivendo agora. Com certeza. Mas é extremamente turbulento, né? Com certeza, com certeza. Essa questão das pessoas, né? É claro que eu citei aqui a questão da democracia, que eu acho que a gente tem que viver isso o tempo todo, né? Tem um peso muito grande isso, né? Viver a democracia. O fato, né, de termos grupos distintos nas ruas novamente, sim, né? Alguns clamando pela permanência, até mesmo do atual governo, sem querer entrar no mérito da questão, outros querendo mudança. O que eu sinto, pelo menos na questão das pessoas, de quem vota, de quem exerce o direito do voto, é que o brasileiro está sempre clamando por mudança. Isso bate também?
Os últimos anos, né, analisando friamente a questão política, né, Paulo, a gente viveu uma polarização até exagerada, né? A gente teve uma divisão, o Brasil sempre, se a gente analisar historicamente desde depois do período pós-ditadura, da redemocratização, a gente tivemos, né, eleições livres, sempre com candidatos em polos diferentes, mas sempre eleições que, por exemplo, nunca nesses 30 e poucos anos aí de período pós-democrático, nenhuma turbulação maior de contestação da democracia, ou mesmo do pleito num todo, né? Da nossa eleição, do processo democrático, sempre os vencedores reconhecendo os resultados, até dentro dos limites, logicamente, institucionais, a Câmara, Senado, os poderes, né, o próprio Judiciário, com o STF, funcionando, logicamente com turbulências, isso faz parte da democracia, mas funcionando de forma harmoniosa, né? O que a gente pode estar trazendo para o hoje, né, com essas manifestações que estão na rua, mais ligadas à direita também, é uma contestação desse equilíbrio, desse jogo democrático, né, que a divisão de poderes é fundamental, é crucial para o funcionamento da democracia. E quando a gente observa algumas das pautas, né, desses grupos que hoje foram à rua, né, é justamente tentando fazer uma leitura muitas vezes um pouco problemática, distorcida, do que, por exemplo, é o papel do STF. Então a gente viu, né? A gente está vendo uma contestação direta ao papel do STF, contestando até pedindo fechamento, até poderes maiores, por exemplo, do que o constitucional, por exemplo, vindo para o poder militar. Então a gente tem algumas pautas que estão, digamos, passando um pouco do ponto no jogo democrático. Então o 2021, se a gente pode fazer uma análise, penso já projetando 2022, talvez seja, isso já vem numa escalada, né? A gente tende ou corre o risco muito sério da gente ter uma escalada autoritária, né? E é isso que a gente está temendo nesse momento, né? Porque até que ponto a nossa democracia está em xeque ou não nesse contexto. É o que a gente tem realmente medo de que aconteça. Eu vou para a Drogaria Americana, o recado é importante, acompanhe comigo. A Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito, tá dando show aqui em Poços de Caldas, nos 4 endereços: Francisco Sales, Remígio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Bora economizar para valer. Em breve tá chegando a 5ª loja da Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Drogaria Americana, em 4 endereços, está chegando a 5ª loja aqui em Poços de Caldas. Eu vou pedir pro Lucas Sucena também, até pra gente, Lucas, fazer uma analogia também, assim como a gente fez, né, com o professor Éder. O Brasil passou por várias mudanças nos últimos anos, politicamente falando, economicamente falando também. A própria moeda do país mudou de nome, né, durante várias vezes, né? Chegou a época do real, uma certa estabilidade, mas hoje existe também uma turbulência. Muito por causa do que a gente tem visto também nos bastidores da nossa política? Com certeza. A gente tem uma turbulência no mundo, né, que seria a pandemia, onde todas as moedas, né, onde todas as economias teriam que estar mais fragilizadas, mas sempre o Brasil é Brasil, né? Sempre o Brasil tem um pontinho a mais ali que a gente não consegue ver só com um problema. A gente quer buscar mais problemas, e aí o problema, que era um problema econômico puramente dito, agora passa a ser um problema político, que claramente afeta a economia, uma vez que mais da metade dos investimentos hoje no Brasil são de pessoas de fora. Então, como que você olha uma pessoa, imagina um grande investidor estrangeiro, olhando se eu vou colocar o meu dinheiro no Brasil, se eu vou entrar numa bolsa, se eu vou entrar numa empresa, vai subir dividendo, vai tributar dividendo, vai subir imposto de renda. Eu tenho outras opções. Essa discussão do imposto de renda está acontecendo, inclusive, ainda, né? Continua acontecendo, né? Eles soltam as ideias, sente como que vai ser, recua ou avança, vai ajustando. É normal, né? Isso sempre foi feito assim e vai continuar sendo feito, porque não é só uma canetada, né? Tem que convencer vários lados a conseguir isso. É mais dinheiro, porém sai do nosso bolso, né? Quando a gente está pagando é ruim, quando a gente está recebendo é bom, né? Pode ser o mesmo problema, mas depende muito do lado que a gente está. E o estrangeiro olhando isso aí não gosta, né? Vai colocar meu dinheiro num país bom, muito rico, mas que tem os problemas políticos, sendo que eu tenho 100 outros países que também têm problemas, mas esse tipo de problema específico não é o caso. A gente pega o caso da Argentina, né? Ninguém coloca dinheiro na Argentina, porque lá é um problema econômico causado por um problema político. E aqui tem que tomar cuidado, Venezuela, a mesma coisa, aqui tem que tomar cuidado para a gente não partir, estamos partindo para o mesmo princípio, né? Esse cenário econômico, o pessoal que você convive da área da economia tem esse medo? Muito medo, né, de todo mundo com o pé no freio, né? Já teve a fase de 100% pé no freio, que foi começo de pandemia, já teve a fase de 100% pé no acelerador, que foi um pós-pandemia, quando as coisas ficaram muito baratas,
Agora é um pé em cada pedal, né? A gente não sabe para que lado que vai, bolsa sobe, bolsa cai, mas sempre está ali, inflação, né? Disparou. Isso é bom por um lado, como eu falo, né? Para o investidor é bom, para quem não é investidor é ruim. E hoje o Brasil, 97% da população não é investidor, então 97% está tendo problema, 3% está ganhando, então esse é o Brasil, né? Infelizmente a minoria sempre vai ganhar e a maioria sempre vai perder. Essa discussão da taxação para os mais ricos, né? Existe uma discussão em pauta para que o imposto de renda seja cobrado, né, de investidores, de pessoas mais ricas. Até onde que você vê que isso é saudável para o Brasil em termos desses investidores que olham, né, para fazer investimentos aqui no país? Eu acho que é ruim, né? Você taxar a pessoa que está gerando emprego, né? E eu sempre falo, para você trocar R$1 por $1 é coisa de segundos, né? Então, eu como um grande investidor, estou vendo que vou ter problema no país, eu converto para dólar e vou investir nos Estados Unidos. Para mim, vou mudar para os Estados Unidos. Muita gente fez isso nos últimos tempos. Normal, né? A gente teve esse problema, muita gente indo para Portugal. A gente teve muito problema, na França teve muito isso, de taxar as fortunas, e o pessoal migra para a Rússia, migra para a Ucrânia, migra para outros países onde a taxação é menor. Isso é normal. Quem tem mais dinheiro, né? Paraíso fiscal é normal, já é uma realidade, que a gente associa paraíso fiscal com algo ruim. E não é. Tem a parte boa, é muito utilizado para lavagem de dinheiro, né? Mas não é só para isso que serve. O grande investidor, ele tem poder de pegar um avião a hora que ele quiser com a família e se mudar, sem problema. Deixa tudo para trás. Aliás, pai, a própria Portugal, né, ele abriu lá um plano agora, ou a pessoa vai e investe ali 500 mil euros numa residência, ele já ganha ali a cidadania, né? Você pegar 500 mil euros para um investidor grande, isso não é nada para ele. Ele coloca ali, tem o visto, leva a família inteira, leva todo o recurso, transfere a fábrica dele para lá e o Brasil acaba sendo penalizado. Aquelas pessoas que estão ali no chão de fábrica, precisando do emprego, ele simplesmente vai chegar e falar: não produzo mais no Brasil, aí é ruim para a PIB, afeta a taxa de juros, afeta a inflação, afeta desemprego afeta violência, e aí é aquele círculo vicioso. Eu tenho um recado do Prado Supermercado, você acompanha comigo. É hora do Prado Supermercado aqui no plantão, setor de hortifruti, padaria com pães fresquinhos todo dia. Açougue, variedades em carnes e cortes especiais para vocês. Toda terça-feira tem um dia bacana para você, tem a quarta-feira da carne, portanto aproveite amanhã e passe por lá, na zona leste da cidade, no Itamaraty. É Prado. Um grande abraço ao Rodrigo e toda a equipe. Prado Supermercado, na zona leste da cidade, no Itamaraty. Um abraço ao Rodrigo. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do plantão. Até já. De volta com a segunda parte da edição do Plantão 47 especial 7 de setembro. É mais um 7 de setembro que a gente chega para contar as histórias do nosso país, falar do momento que a gente vive, hoje com o professor Éder Novaes e também com o Lucas Sucena, economista, e claro, com a sua audiência aí do outro lado. Eu vou ter um recadinho para você da Artipel, acompanhe comigo. É para dar uma passadinha na Artipel, hein? 49 anos de história e você não pode ficar de fora do aniversário, tá certo? Muita oferta bacana para você. Pendrive multilaser 16 GB de R$ 33,90 por R$ 28,90. Calculadora científica Cássio modelo FX82 de R$ 99,90 por R$ 84,90. Tá barato, né? Tudo em 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Visite as lojas na CIS 674 e na Rio de Janeiro 121. Artipel, é parceira do plantão. Artipel na CIS 674 e na Rio de Janeiro 121. A gente encerrou o primeiro bloco, para você que não acompanhou, lembrando que você acompanha o nosso programa no YouTube e também no Facebook, né, falando dessa parte da economia, da taxação, né, e o primeiro bloco foi, né, praticamente pautado em cima da turbulência, né, institucional, política e econômica que o nosso país vive, assim como outros países também. Até onde que a pandemia, eu vou começar agora com o Lucas, né, interferiu também nesse cenário que a gente vive hoje? Trouxe mais estresse, né, mais preocupação, e aí aquilo que já é difícil, né, um governo fazer política, ainda pega a situação de pandemia, tudo acaba atrapalhando, tudo acaba piorando, né, os números sempre pioram, sempre alguém vai ser cobrado, e acaba sobrando sempre o governo, né? Não, como sempre falo, né? Nunca entrando no mérito que é certo e o que não é certo, né? Eu sempre falo que a gente não sabe 10% do que realmente acontece lá, né? Nas decisões, sim, mas o que a gente sabe
foi muito afetado pela pandemia, foi muito usado como desculpa, também a pandemia, né, como muleta, muita coisa dava para ter sido feita de uma maneira melhor, porém depois que passou, né, Paulo, é muito fácil a gente apontar e falar que podia ter sido assim, mas a gente que está ali num outro tipo de mercado vê que algumas coisas poderiam ter sido feitas mais em prol da população e não em prol da economia. A maioria dos brasileiros não conhecia o Paulo Guedes, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com o Lucas fora do ar. O Lucas é um admirador do trabalho dele, né? Eu, né, comecei a acompanhar um pouco mais. O Paulo Guedes, ele é muito respeitado fora do país, né? Assim, já respeitei mais. Você já respeitou assim, mais. Hoje você já mudou um pouco a sua opinião também, tecnicamente falando. Exato, mas a gente entende que ele é um funcionário, né? Assim, a gente respeita a história dele, tudo que ele construiu no mercado financeiro do Brasil, né? Talvez se não o maior, mas um dos maiores nomes, mas tem muito crédito internacional, né? E às vezes a gente olhando lá de dentro sabe que ele fez algumas coisas visando o lado internacional, como eu falei agora há pouco, visando a parte econômica e esquecendo um pouco da população, né? Da parte de baixo da população. Mas é o cargo dele, né? Não tem como botar a culpa nele também. Ele recebe ordem também. Ele não pode fazer tudo que ele quer, já teve vários problemas ali dentro do governo, dele querer uma coisa e o governo impor outras coisas, e ele, segundo ele, vai até o final, não entrega o cargo, a menos que manda ele embora. Só que não vai mandar embora também, porque se mandar ele embora, aí sim o dinheiro estrangeiro vai embora, porque está muito aqui por conta dele. E aí entra essa história, né, literalmente, né, falando da história, porque o Paulo Guedes era um nome de peso, né, durante a campanha do presidente Jair Bolsonaro. O pessoal falava que era até o posto Ipiranga, né, tudo era pergunta pro Paulo Guedes, vai lá e pergunta, né, pro Paulo Guedes. E teve uma passagem importante pelo Chile também, não foi? Teve uma atuação no Chile. Ele trabalhou na ditadura do Pinochet, né? Sim. Foi dos Chicago Boys lá, do projeto econômico do Pinochet. E aí, o que a gente vai fazer com essa questão institucional do nosso país? A gente falou das manifestações também no primeiro bloco, e ano que vem nós temos, professor Éder, as eleições, né? Existe aí um certo temor por parte da população, e até entrando aqui na questão do legislativo mesmo e do executivo, né? O Guedes, ele executa, mas ele não consegue trabalhar, às vezes, muito em função da própria Câmara dos Deputados, né, que acaba barrando ele em algumas circunstâncias. Pegando até um gancho do Lucas, a fala precisa do Lucas anterior aí, a gente sempre quando vota ou discute um projeto político, a gente tem uma escolha ideológica por trás, né? Esse governo, claramente, ele foi eleito em cima de uma pauta liberal, né, de uma escolha de um projeto liberal. O Paulo Guedes é fiador desse projeto. E o projeto liberal, ele tem umas premissas que são fundamentais para que a economia funcione, né? A ideia de enxugar o Estado, a máquina pública, trabalhar pelas privatizações, né? Essa foi a promessa desse governo, né? Na minha visão, assim, trazendo um pouco, o Lucas é um especialista do mercado financeiro, que é vamos pensar, e muita gente discute, né? A gente que é um pouco mais da área da educação, ou mesmo do social, né? A gente dentro de uma escola, tem que lembrar que a escola também é uma instituição social. A economia da vida real ela ficou muito ruim. O Lucas foi preciso nesse ponto. O Brasil sempre foi um país desigual, um país que sofreu muito, a gente sabe, com a fome, com a miséria. Aqui a gente tem um abismo muito grande. E esse abismo, claramente, ele piorou na pandemia. A gente pega alguns dados recentes, né? A gente tem quase metade da população brasileira hoje numa situação de insegurança alimentar, o índice de desemprego batendo na casa dos 20 milhões, né? E que não é com trabalho que a gente coloca comida na mesa. E isso está sendo muito sentido pela população. Então, se a gente pega, por exemplo, essa crescente taxa de desaprovação do governo, cada vez mais as pessoas se atentando, peraí, eu sofri um estelionato eleitoral, até mesmo o setor financeiro, né? Se a gente pensar que depois, eu quero até ver o Lucas, especialista nesse sentido, essa nota da Febraban que foi sair ou não saiu, o mercado financeiro está desembarcando ou não do Aliás, o governo federal quer romper com a Febraban, hein? Utilizando os bancos públicos para fazer uma chantagem, né? Uma espécie de uma chantagem ali com a Febraban. Essa é a minha visão, né? Posso estar errado também. Mas assim, a economia da vida real, ela define muito uma eleição, querendo ou não. É a comida na mesa da Dona Maria, do trabalhador, do dia a dia. E o que está acontecendo, gente? Assim, a situação está feia, está crítica, a gente sabe disso. Vamos pensar, a própria questão do dólar, né? A gente muitas vezes não entende a dinâmica do dólar, né? Mas o dólar ele encarece a comida que está na mesa, encarece combustível, né? Dentro de uma lógica do mercado mais livre. Isso impacta no frete, isso impacta no feijão que vai chegar na mesa das pessoas, na carne que cada vez está mais rara na mesa do brasileiro. E você me perguntou da eleição, né? Logicamente, numa eleição num país como o nosso, é isso, numa véspera de eleição, que conta muito. Peraí, como é que está a situação econômica agora? O que está acontecendo? Porque, querendo ou não, vamos pensar.
A gente muitas vezes fala para nossas bolhas, né? Todos nós aqui vivemos nas nossas bolhas. Temos a bolha, vamos pensar, do mercado financeiro, tem a bolha da pessoal da educação. Todo mundo dialoga para si mesmo muitas vezes. Mas e o real, o dia a dia, e a rua? Como é que está sentindo o governo? Como é que tá funcionando? Porque muitas vezes, voltando na questão do Paulo Guedes, né? Que a gente estava comentando agora há pouco. O quanto dessa agenda liberal o governo conseguiu entregar? O que a gente, na minha visão agora, analisando tão um pouco teoricamente, esses desencontros entre Paulo Guedes e Bolsonaro, na minha visão, o que aconteceu. O Bolsonaro sempre foi corporativista, ele sempre trabalhou para corporações. Vamos pensar, uma das pautas fundamentais de reforma do governo, e até uma bandeira do Paulo Guedes, vamos pensar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, teoricamente, foi vendida para ser um corte para todo mundo. Vamos todo mundo sacrificar, a Previdência ela é deficitária, vamos todo mundo pagar um pouco da conta. Só que na hora do vamos ver... Não foi bem assim que aconteceu, os militares, algumas carreiras foram beneficiadas, a corporação que ele atende. O corte foi para a maioria da população. Então como é que fica esse discurso liberal da promessa? E mesma coisa, as grandes privatizações, né? O mercado estava aguardando muitas privatizações. E quantas delas efetivamente saíram do papel? Mesmo a reforma da Previdência que a gente estava citando. O quão liberal essa reforma da Previdência vai ser, o quanto o governo vai conseguir atender, cortar alguns privilégios, né? Para utilizar um termo do governo, alguma das mamatas, né? de todo o sistema. Então essa é uma grande questão, porque o discurso liberal é sempre nesse sentido. Vamos cortar onde? Vamos enxugar o Estado, mas enxugar o Estado de quem? Vamos começar por onde? E aí, geralmente é na população. Né? As contradições. Começa na população. Vou lá para a Sertaneja, tem um recado para você, acompanhe. Super novidade na Casa Sertaneja Eletro, linha de smartphones da tão conhecida Xiaomi. Linha completa com os melhores modelos, à pronta entrega para você. Nos chame no WhatsApp 3722-2751 ou venha até a loja para conhecer essa super novidade. E rufem os tambores, também na Sertaneja linha completa de notebooks. As melhores marcas Samsung, Asus, Lenovo, Positivo, à pronta entrega com um grande preço, o melhor da cidade e parcelamento em 12 vezes sem juros no seu cartão. E a Sertaneja como líder em Poços de Caldas na parte de acessórios, telefonia e informática traz para vocês hiper novidades. Alexa, aparelho que tem inteligência artificial da Amazon. Também para você que procura um carregador novo para o seu iPhone, que veio sem carregador da Apple. Nós temos a linha original. Temos também o aparelho TV Box, que transforma a sua TV em Smart TV. E é claro, a linha Xiaomi com o AirDots, fone para você que gosta de uma música de qualidade totalmente sem fio. A Sertaneja sempre pensa em você. Acesse o nosso site casasertaneja.com.br. Aqui nós não perdemos negócio. Sertaneja, Francisco Salles 555, aqui de frente ao terminal de linhas urbanas. A gente segue falando, né, do 7 de setembro, um 7 de setembro, digamos, mais politizado hoje, nessa edição especial, nessa noite de terça-feira, falando aí da questão econômica ainda. Olha só, nós estamos no mês 9, já foram 9 aumentos do combustível só esse ano, Lucas. A média de 1 por mês. Isso nunca aconteceu no nosso país, isso é fato. A que se deve tantos aumentos assim? É o que o André falou bem, né, agora há pouco. O dólar é o principal componente. Claro que é uma cesta de pontos que a gente tem que tomar cuidado, mas hoje basicamente tudo é em função de petróleo e o petróleo é negociado em dólar. Então se o dólar sobe, ele fica mais caro para a gente. Né? Quando o dólar sobe, naturalmente a nossa moeda ficou mais fraca. Né? Não necessariamente o dólar subiu. Pode escutar também, o real caiu. E se eu uso R$5 para comprar uma lata de petróleo e o dólar subiu, eu vou gastar 6. Então, naturalmente, o frete, para a gasolina chegar na bomba é mais caro, o frete está mais caro, o trabalhador está cobrando, o motorista está cobrando mais caro, porque também tem uma pressão muito grande do governo, não pode mexer em tabela de frete, eles estão corretos, né? Tem que defender, cada um defende a sua classe, mas é inédito, né? Aí, mais uma vez o que eu falei agora há pouco, tudo é por conta da pandemia. E não é tudo por conta da pandemia, porque a pandemia também acontece em outros países que usam dólar. Por que lá está ficando mais forte e aqui está ficando mais fraco? É porque tem uma Petrobras por trás, não tem concorrência com uma Petrobras por trás. Né? O preço que colocar ali a gente tem que pagar, qualquer opção que a gente tem. Né? Pagar R$6 ou andar a pé. Andar a pé é complicado porque a violência está complicado. Você vai andar de ônibus, subiu o preço também. Tem a lotação, e aí tem uma pandemia. Tudo. Aí tem a pandemia e o ônibus lotado, eu não quero. Então, eu vou a pé. Mas eu moro 10 quilômetros do meu trabalho, não dá. E tem a violência, então qual a opção?
vou comprar uma moto. Os automóveis subiram de preço, né? Foi a primeira vez na história que quando um carro sai da concessionária, ele valoriza. Antigamente era saía e perdia valor. Hoje o teu carro vale mais do que ele valia 2 anos atrás, porque a indústria não consegue produzir, porque também compra muito dólar. Como então, isso interferiu no mercado, né? Tudo. O carro seminovo hoje ele tem um valor de mercado acima até. Acima. Você vê que tá meio parado, tá difícil de... É um investimento hoje o carro, né? A gente nunca achou que ia falar isso, mas o carro valoriza, né? Assim como um imóvel, assim como um investimento normal. Só que aí ninguém quer vender, ou quem quer comprar vai pagar muito caro num carro, né? Vou esperar as coisas acalmarem, na teoria, e vou comprar para frente. Só que esse para frente as coisas continuam aumentando, né? O trigo que faz o pão subiu, é dólar, subiu. Então a inflação sobe, tudo sobe, muito em função de uma desculpa da pandemia, mas lembrando, tá? O grande vilão da economia nossa hoje é o dólar. Nós vamos até a Audiens Aparelhos Auditivos. É hora da Audiens aqui no plantão. Eu sou fã e você, hein? A Audiens é revendedora exclusiva Fonac em Poços de Caldas, Mogi Guaçu e região. Lá você encontra os melhores aparelhos auditivos do mercado que se adequam a todos os tipos de perda auditiva. É qualidade sonora excepcional desde o primeiro ajuste. Além de aparelhos com som rico e claro, a Audiens também conta com aparelhos que se conectam a smartphones, TVs e aplicativos inteligentes. Não deixe que a sua condição auditiva te limite ou mude os seus hábitos. Agende já uma avaliação gratuita com a Audiens na Itabira 7 ou em Mogi Guaçu, na José Pedrini, 19 3362 1581 ou 3713-6795. É Audiens, é parceira do plantão. Audiens em Mogi Guaçu, na José Pedrini 19 e também aqui em Poços de Caldas, na Itabira 7. Um abraço, Fernanda, gerente e toda a equipe Audiens. Daqui a pouco a gente volta com a terceira parte dessa edição especial do plantão. Até já. Voltamos com a terceira parte do Plantão 47 Especial. Vou falar do Dr. Pedro Ribeiro. Conhece esse médico endocrinologista? Acompanhe comigo. É hora da clínica do Dr. Pedro Ribeiro, esse médico endocrinologista que é um grande especialista. Dr. Pedro Ribeiro segue atendendo normalmente, seguindo todas as medidas de proteção para a segurança dos seus pacientes, viu? Você que sofre com diabetes tipo 1 ou 2, quer emagrecer, quer melhorar a qualidade de vida, tem disfunção da tireoide, distúrbios hormonais, processo de transexualização. Dr. Pedro Ribeiro é um dos poucos com propriedade para tratar desse assunto. Entre em contato hoje ainda com a equipe do Dr. Pedro Ribeiro no WhatsApp 987031830. Siga nas redes sociais @Dr. Pedro Ribeiro. Dr. Pedro Ribeiro na Paraíba, no edifício San Domênico. A gente segue com a edição especial do plantão, hoje com o economista Lucas Sucena e também com o professor de História Éder Novaes, falando, né, do 7 de setembro. A gente está falando muito do presente realmente, né? Até porque a história ela se faz dia após dia também, né? Não é só no passado que a gente conta a história. O país está contando uma história hoje, digamos, um pouco temerária. Nós tivemos há pouco tempo, Lucas, o presidente convocou, né, o pessoal do Exército, parte da Marinha, para fazer um desfile, né, de frente ao Congresso. Né? Aquilo, simbolicamente falando, e historicamente falando, você acha que lá no futuro as pessoas vão falar, né, sobre esse assunto como uma ameaça às instituições? Quando a gente até alguns memes de rede social, né? Meus alunos me marcam. Tá certo que aquilo não assustou muito, né? Mas tudo bem. Até foi um pouco vergonhoso até para uma instituição tão, talvez, do ponto de vista social, a sociedade respeita muito os militares, né? Foi até uma demonstração, uma utilização do exército um pouco... De uma maneira errônea. Isso, até meus alunos às vezes me marcam, né, no Instagram, eles falam, quero ver os historiadores do futuro explicar essa bagunça que está acontecendo no presente. Eu vou te falar que a minha pergunta foi em cima disso, porque eu pensei nisso também. Justamente. Como que eu vou explicar isso lá na frente? Porque geralmente, assim, vamos puxar, por exemplo, para a questão da inflação, né? Geralmente quando a gente fala de inflação, né, a gente sempre lembra, né, enquanto historiador, assim, a função do historiador é lembrar o que às vezes que as pessoas querem esquecer, né? Do surto inflacionário, por exemplo, dos anos 80, do final dos anos 80, que foi um fantasma, né? Aquilo ali, quantos anos, né, das trocas de moedas que você comentou no começo do programa, até a estabilidade, né, do Plano Real. O Plano Real, ele digamos, a gente falou, elegeu um programa econômico recentemente, o Lucas pode até discordar de mim, mas assim, o Plano Real ele foi fundamental para a estabilidade política do nosso país. A economia política uma tranquilidade imensa na época. O Plano Real né? foi brilhante naquele contexto, porque o Brasil vinha
capengando desde do final da ditadura, né? Dólar e real 1 por 1 na época, né? Quando começou 1 por 1. O dólar, a gente comenta isso, né? O dólar, o plano real foi a vacina do Covid da época, né? Foi a solução, veio com um pouco de desconfiança, porque já tinham sido vários planos que não deram certo e resolveu, né? Foi com certeza muito importante. Então, quando a gente olha, por exemplo, sempre vem os paralelos, né? Porque qual é a grande questão, né? O que está se discutindo hoje, a gente tem que lembrar que a gente tem uma Constituição vigente que é de 88. Quando, por exemplo, o Exército, enquanto instituição, é uma instituição de Estado, não de governo, né? O que se discute até que ponto esse governo está usando das instituições para a sua bandeira política. Isso que é complicado. E até as próprias trocas de comando do Exército, Marinha e Aeronáutica que aconteceu recentemente, as pressões que estão acontecendo nessas instituições, noticiadas aí pela imprensa, o quanto que se afeta esse clima, né, do pessoal estar se perguntando. Por mais que a gente possa achar que está longe, essa ideia vai ter golpe, não vai ter, o que é depois remetendo novamente a 64, o golpe de 64, como que ele se deu, em quais condições, alguns fantasmas reais e outros imaginados, né? Então é impressionante como que sempre esse fantasma do comunismo, ele aparece nesses discursos, as instituições como sendo, digamos, o próprio STF que a gente falou, o Congresso, como, olha, eu tenho uma instituição executiva que funciona, as demais não funcionam porque tem os empecilhos, os poderes que travam. Mas, na minha visão, assim, aí já um pouco mais... Quando a gente tem um governo encurralado, com problemas econômicos graves, problemas também, outros problemas de outra ordem, né? Era um governo também que se trabalhava muito com a dinâmica da anticorrupção, né? Se elegeu muito no antipetismo, na anticorrupção, e se viu nesses últimos tempos envolvidos em escândalo de corrupção, assolando ali por perto, com os filhos do presidente envolvidos. Então, isso começa também a vir na população e falar, peraí, até que ponto, né? E, logicamente, um governo enfraquecido, ele tenta demonstrar força de alguma forma, né? Essas manifestações de hoje é um sintoma disso. Por que eu quero botar o povo na rua? A gente remete até, de novo, às analogias históricas, muitas vezes cabíveis ou não. O povo na rua, ele significa o quê? Em qual contexto? Que tipo de força? A gente pode votar no varguismo, a gente pode voltar tanto na marcha lá por Deus, pela família e pela liberdade, pré-golpe de 64, e fazer algumas analogias. O que a gente está vivenciando agora? Não sabemos. O futuro é incerto, mas fato é que a gente está numa crise institucional, política e econômica muito séria. E o mais difícil, né, para a gente pensar, como é que a gente vai sair dessa? Né? Como é que a gente vai voltar a ter um país que produza, que a gente não tenha que discutir de novo o problema da fome novamente, que é algo grave que a gente está vivenciando. E vem só aumentando. Eu vou lá para mudanças do Luizinho. Acompanha comigo. Você que está pensando em mudar, entre em contato com a Mudanças Novo Lar, a Mudanças do Luizinho. Eles desmontam, embalam e montam seus móveis com total segurança e você não tem que se preocupar com nada. Todos os materiais e suprimentos necessários para embalar os seus pertences é tudo fornecido por eles, viu? Faça o seu orçamento, tem serviço de guarda-móveis e muito mais. 30 anos de história aqui em Poços de Caldas. Fala com a Flávia, com a Flaviana, com a Rosa ou com o Luizinho, no 3714-1138, no 98842-1138. Mudanças Novo Lar, mais uma grande parceira do plantão. Mudanças do Luizinho, um abraço à minha amiga Flaviana, lá da Mudanças do Luizinho, a Mudanças Novo Lar aqui em Poços de Caldas. A gente segue falando do 7 de setembro. Bom, a gente falou aí do começo do Plano Real. Fernando Henrique era o presidente, ele foi o ministro da Economia antes. Ele que é o cabeça do Plano Real. Foi o cabeça do e aí Plano depois Real. ele foi no governo Itamar o Plano Real, isso, né? ele era o ministro da Economia e ele virou presidente depois. Aquilo trouxe uma tranquilidade, eu lembro, eu era jovem ainda, mas eu lembro que todo mundo acabou... O Lucas também era jovem. O Bedre também. Criança. Eu sou mais velho que da nossa bancada, mas assim, eu lembro que foi uma sensação, né, de alívio para o nosso país. E aí, Fernando Henrique, né, governou 8 anos, surfou na onda do real. O Lula também surfou na onda do real os 8 anos. O Brasil foi bem, de certa forma. Foi. E depois começaram, Lucas Sucena, a aparecer os escândalos, né, envolvendo principalmente, né, as denúncias contra, na época, o presidente Lula, depois... Né, com o impeachment da Dilma. Lembrando que nós tivemos ainda o impeachment do Fernando Collor. O Collor, né, teve o problema dele também. E isso vai arranhando a imagem do Brasil lá fora. E agora, novamente, com essas ameaças que vem acontecendo também. Até que ponto isso pesa lá fora também? Até que ponto isso interfere no resultado final aqui no Brasil?
Quando, né, o presidente Bolsonaro assumiu, muitos falavam dos 3 milhões de desempregados. Esse número não caiu, penso que até subiu ainda mais. As dos 20 né? hoje, o último IBGE que saiu 20 milhões. 20 milhões, ou seja, né, o Brasil passa por uma crise tremenda e sempre com a imagem arranhada lá fora. É tudo em cima sempre de política, né? Sempre em cima da política. Sempre política. A gente fala que você pode fazer o que você quiser com o brasileiro, né? O brasileiro, por natureza, é um povo muito bom e às vezes inocente, mas não pode mexer no bolso do brasileiro, que foi o que aconteceu com o Collor, né? O erro dele foi mexer no bolso do brasileiro. Mexeu no bolso, acabou o amor. E aí tiraram ele. Época da Dilma, acho que é a mesma coisa, porque na hora que mexe no bolso, a economia estava muito ruim na época, o dólar alto, não tanto quanto agora, tiraram ela também. Então, quando mexe no bolso do brasileiro, que é o que o Éder falou, na hora de ter uma nova eleição, na hora que você for olhar, foi bom para mim esses 4 anos, esses 8 anos, poxa, não foi. Muda de lado. A gente teve na direita com o Fernando Henrique, esquerda com o Lula, depois a Dilma, agora direita de novo. E a gente tem que entender que não muda de uma hora para outra, porque o presidente não é a pessoa que assina, né, que tem o poder da caneta, ele tem que levar. O problema hoje nosso, político, é como está sendo levado. Está sendo meio que uma imposição. E aí você pega briga de cachorro grande, né, vou impor aqui, Paulo, que você vai fazer isso. Você não vai impor nada. É o jeito que é levado, às vezes, que é o grande problema. E quando, mais uma vez, quando o estrangeiro olha para cá, né, imagina na época do Collor, né, o estrangeiro também teve dinheiro bloqueado. Né? Quando liberou, tira, nunca mais quero saber de Brasil. Foram feitas leis, né, algumas leis para... Não pode hoje ter nenhum tipo de confisco da economia. Hoje não pode mais. Hoje não pode por lei, mas leis foram feitas para ser mudadas também. Né? Mas hoje não é possível. O investidor, justamente para o investidor ter confiança. Ele tem um fundo garantidor, é isso? Ou não? Não seria nem isso? Não é nem isso. Ele não tem esse poder, o presidente da República, os poderes não têm esse poder de mexer no dinheiro da população, de confisco. Tá? Teria que ser feita uma nova lei, que pode ser feita, mas, como eu falei, né, já fizeram isso uma vez e deu errado. Não adianta querer fazer de novo. Como que eles fazem isso hoje? Aumenta o imposto de renda, tributo mais rico. É uma maneira de você pegar o dinheiro das pessoas. Mas, mais uma vez, né, eu, como investidor estrangeiro, se fosse, não investiria no Brasil hoje. Hoje não investiria. Claro. Ou, por exemplo, até uma discussão da questão da situação fiscal do Brasil, não, Exatamente. Lucas? Fiscal, tributária. O quanto o Estado está gastando, qual que é a segurança do próprio Estado com relação aos seus compromissos, né? Ou a discussão dos precatórios que estão rolando agora para que o governo consiga fazer o novo Bolsa Família que eles estão remodelando, né? Posso estar enganado, mas o projeto envolve dar um calote nos precatórios. E o precatório por si só já enrola, já é uma maneira de enrolar quem quer receber, né? Já é uma dívida antiga, né, que o pessoal vai enrolando. Agora eles querem dar um novo jeitinho e empurrar com a barriga. Né? Deixa para o próximo governo, se for a gente vê o que a gente faz. Se for o outro, aí tudo isso vai perdendo. Deixa um probleminha para ele. É uma bomba fiscal. Vai perdendo a credibilidade. Totalmente, porque, querendo ou não, o investidor, quando ele investe num governo ou numa empresa, você não investe numa empresa que está quebrada, a menos que você pegue ela de graça. E você vai ter poder de resolver o problema. Quando o cara investe aqui, um estrangeiro, ele não tem esse poder de... Deixa eu mexer nas leis aqui. Não tem. Ele investe contando com um governo forte que vai dar um retorno para ele. Ele quer ter retorno. Se é um país que está quebrando, é uma empresa que está quebrando, você não vai investir. Só puxando os que o Lucas estava pensando aqui, a gente não comentou isso, mas a própria questão ambiental do Brasil, questão de investimento, né? Sim. O Brasil, por exemplo, aumentou muito nesses últimos anos, né? Já vinha numa escalada, não é só desse governo, pode só jogar tudo nas costas dele também, da questão ambiental. O quanto que as empresas, essas grandes empresas, por exemplo, a questão da carne, da madeira, esse mercado estrangeiro olha para o Brasil e fala, peraí, vou consumir, e lembrando que o agronegócio, se não for o setor produtivo mais importante do Brasil, é um dos mais. Segurou e na pandemia, inclusive, na questão econômica também, né? E o quanto que esse estrangeiro tem tanta ameaça ambiental e também você está dialogando com um governo não tão virado para uma virada democrática, como é que você vai? Então junta tudo isso, né? Política e economia caminham juntos. Eu quero ir lá na Oral Sim Implantes, tem um recado importante para você, acompanhe comigo. É hora da Oral Sim Implantes aqui no plantão, hein? É Semana da Independência e é a oportunidade para você se declarar a independência do seu sorriso. Um grito de independência para você comer melhor, ter mais saúde, mais sorrisos, tá bom? Entre em contato com a Oral Sim Implantes aqui em Poços de Caldas, na Correia Neto 430, centrão da cidade, hein? Lembrando que tem Oral Sim em Poços de Caldas, Passos, Pouso Alegre e também Varginha. Oral Sim, mais uma grande parceira aqui do plantão.
Oral Sim, aqui em Poços de Caldas, Correia Neto 430, Unidade Pouso Alegre, Varginha e também Passos. Ô Lucas, fazendo um comparativo aí de 10 anos para cá, a gente vive o pior momento do país, economicamente falando, o pior momento do país? Com certeza. Também pelas questões, muito pelo Covid também. Muito pelo Covid, claro. A gente não tem como saber como seria se não tivesse, mas teve. A gente não saiu ainda, né? Não é que nem teve, a gente está passando pelo Covid agora. Você imagina, né? Pelo menos até o final do ano a gente ainda vai ter algum problema. Está melhorando, né? Você pegar Dia dos Pais, os números do Dia dos Pais, as projeções de número de Natal vão ser melhores do que o ano passado, mas não porque tá bom esse ano, né? Porque o ano passado realmente foi um negócio que ninguém esperava, que ninguém imaginava, que não sabia se o comércio estaria aberto, se eu teria emprego no dia seguinte, se congelava salário. Foi muito complicado, só teria que comer no dia seguinte, né? Teve muita gente que tinha essa questão, né? Desemprego aumentando, então com certeza, eu acho que até politicamente a questão política veio piorando no sentido da polarização nos últimos anos, né? Você pega na época de Fernando Henrique, Lula, tinha as pessoas, mas rede social não tinha tanto, então você não via briga, né? As pessoas indo pra rua pra brigar porque ele apoia a esquerda, eu apoio a direita, famílias que não se conversam porque um irmão é de esquerda, outro irmão é de direita, a gente não tinha tanto isso. Agora tá normal, né? Comprando briga, então assim, culturalmente está, na minha opinião, a pior fase, politicamente a pior fase, e economicamente, então, os números estão aí. Somos novos ainda, 199 anos, temos muito a evoluir, professor? Nossa, sempre que a gente lembra, o Brasil é o eterno país do futuro, né? Parece que esse futuro nunca chega. É aquela uma música da Legião, do Renato Russo, que ele fala, o Brasil é o país do futuro até quando, né? Quando que vai acontecer isso, né? Mas assim, puxando também para o que o Lucas, concordo plenamente com o que o Lucas está dizendo, gente. A gente volta alguns anos atrás, né? Mesmo as eleições puxadas, vamos pensar as eleições de Fernando Henrique, ou pensar Serra com Lula, Lula com Alckmin, Dilma com Serra em 2010. Dilma com Aécio, né? Dilma com Aécio, né? Por mais que fossem pontos de vista diferentes, modelos econômicos e políticos diferentes, havia perspectiva do diálogo ainda. Um respeito ali. Havia. Aquela ligação pós-eleição, né? Ligação pós-eleição, passar a faixa, reconhecer o vencedor, ir a um debate, que é fundamental para uma democracia saudável, né? Dialogar dentro de uma Constituição, das instituições. A impressão que está se dando, né, é que cada vez mais estão se buscando saídas fora da Constituição. A gente não pode esquecer do tão famigerado Estado Democrático de Direito, né? Ele que tem que ser, por mais que a gente tenha posicionamentos de políticos distintos, ele que está no centro do nosso país, ele tem que ser respeitado sempre. Porque com respeito com o Estado Democrático de Direito, a gente tem educação, a gente consegue ter uma economia, a gente consegue ter um diálogo, a gente tem uma sociedade pacificada. A gente não quer estar brigando com nossos colegas, com nossos amigos por causa dessas questões. A gente quer ser feliz, né, cara? Um país desse tamanho, tão rico, bonito desse jeito, a gente quer ser feliz, pô. Quem que não quer ser? E o bacana é o diálogo. Vamos lá, é hora de quem? Da Poços Print, ali no Manhattan. Acompanhe. Pensou em agilidade para suas impressões, manutenção de computadores, impressoras, recarga e venda de cartucho? A Poços Print é a solução para você, hein? Aqui no centro da cidade, com cartão Fidelidade. Prefeito Chagas 305, chama no zap e peça o seu cartucho. 99700-4235 no edifício Manhattan. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com a parte final da edição do Plantão 47. Até já. De volta com o Plantão 47 especial 7 de setembro. Todo mundo descansando em casa. Obrigado você pela audiência. Você que nos acompanha aqui no canal 47 e 51.1 em HD. Você deve estar tomando um vinho aí agora, né? Tenho certeza que você comprou lá na Empório Escuderia, não é? Acompanhe comigo. Aquele vinho maravilhoso você encontra na Empório Escuderia aqui em Poços de Caldas. Gente, setor para churrascos, linha de espetinhos, delivery no 999344499 ou no 3064-3600. Vá pessoalmente, você vai se surpreender com a equipe da Empório Escuderia. Ali na Santa Catarina 79, agora se quer o delivery, acione o 3064-3600. Empório Escuderia na Santa Catarina 78, aqui em Poços de Caldas. Um abraço ao Reginaldo e a toda a equipe lá da Empório Escuderia. Gente, é o seguinte, muito se discute com relação às urnas eletrônicas. Isso também acho que vai ser discutido lá na frente. Porque, né, o voto, né, o Brasil sempre teve o voto impresso. Depois nós chegamos com essa tecnologia. Tá certo que, né, praticamente ninguém adotou isso, mas que
de certa forma, o país é elogiado hoje pela maneira que entrega uma eleição, pela agilidade. E o próprio presidente sempre foi eleito, na maioria das vezes, pelas urnas eletrônicas. Todas Inclusive, as vezes. A presidência da República, ele foi eleito. De uns tempos para cá, ele começou, né, a botar em xeque, né, se seria seguro realmente ou não. É fato que nas últimas eleições já tivemos aquela paralisação, né, na apuração, e aquilo causou uma certa forma, principalmente pelo Superior Tribunal Eleitoral, a demora deles em emitir ali uma nota para falar o que havia acontecido. Aquilo realmente causou, né, uma certa dúvida na população. Eu confesso que eu também fiquei em dúvidas. E agora, né, claro que não passou na Câmara também para que isso mudasse. Mas falando até mesmo da questão da democracia, nas universidades federais, né, sempre teve as eleições ali para os reitores. E o reitor mais votado, ele sempre assumia. Os presidentes sempre respeitaram isso. Só que existe uma brecha na lei de que o presidente pode indicar um reitor, e isso o Bolsonaro acabou usando a favor dele, né, depois de muito tempo. Alguns reitores foram eleitos, mas não tomaram posse, porque o presidente acabou indicando o segundo, ou às vezes até mesmo o terceiro colocado. Como que você analisa isso, professor? É preocupante isso? O caso da educação, Paulo, talvez seja um dos casos mais preocupantes, aí esse eu posso falar um pouquinho mais com propriedade. É o seguinte, desde que o projeto bolsonarista, né, ele veio à tona, a educação sempre foi um dos alvos, né, porque o discurso qual que era? Que a educação ela era doutrinada por um marxismo cultural, né? Então, a partir de uma perspectiva lá do Olavo de Carvalho, do famoso olavismo lá, se elegeram alguns inimigos, e a educação foi uma delas, a universidade pública foi uma delas, né? Tanto é que já estamos no terceiro ministro da educação, e ambos os ministros, né? O Vélez ficou um pouco tempo, o Weintraub depois, e agora com o Milton Ribeiro, são pastores, o Milton Ribeiro é pastor, o Weintraub nunca teve uma experiência na educação, mas qual que era o discurso? Vamos combater esse marxismo cultural. Então via na estrutura da universidade esse inimigo, esse comunismo, esse fantasma, né? E o que acontece, né? Você teve contingência de corte de verba, você teve um sufocamento, uma perseguição ideológica mesmo de quadros que pensam diverso, né? Ao ponto de que, para a educação, por exemplo, em muitos pontos esse governo tem atitudes fascistas. Em qual sentido? De sufocar uma visão de você não trabalhar com a oposição. Numa democracia, vamos pensar, você não é obrigado a aceitar a posição do outro, mas você tem que aprender a conviver. E, bom, a gente pode pensar que o que começou a acontecer? Uma intervenção direta nas áreas econômicas, nas áreas da educação. E esse caso que você citou das universidades, não só das universidades, mas dos IFs também, né? Dos institutos federais, é um sintoma disso. Porque ao mesmo tempo que tem um projeto econômico, tem um projeto ideológico por trás. E a educação é um desses alvos, né? E qual que é o problema disso tudo, né? Quando a gente vai para o chão da sala de aula, a gente vai para a escola, a gente que está todo dia ali. A gente não vê vantagem nenhuma disso na sala de aula. A gente não vê uma melhora na estrutura da escola. O Ministério da Educação ficou muito aquém, por exemplo, quando a gente fala da questão de oferecer uma internet para os alunos durante a pandemia. Aquilo que é funcional, que para a gente que é professor importa, né, se as escolas vão funcionar ou não, esse governo simplesmente deu de braço, falou, peraí, agora? Então, assim, é uma das áreas complicadas para a gente pensar, assim, da educação, talvez seja uma das áreas mais sensíveis, né? E nessa questão de mexer realmente no resultado ali de uma eleição dentro de uma universidade, isso preocupa também para a esfera política na eleição, até porque se discute você tira a autonomia daquele espaço. A universidade, vamos pensar, olha o papel fundamental da educação da universidade nessa pandemia. A ciência, né? A ciência no todo, né? As universidades trabalhando, as próprias fundações ligadas às universidades, né? Em termos da questão da pandemia, vacina. A UFMG está trabalhando firme. São todas instituições com pesquisadores. E você precisa desse recurso ali. E o que se pintou, né? Que a universidade é balbúrdia, é chamada de balbúrdia, é recanto de comunista. E é o que precisa para desenvolver um país. Nenhum país se desenvolve sem uma universidade forte, sem universidades fortes, né? Então esse é o problema principal desse ponto da educação, né? Muito bem. Isso preocupa, Lucas, economicamente falando, a democracia? Com certeza. A ideia de você ter uma Câmara, um Senado, um STF e um governo justamente para que não sejam iguais, né? Porque se for igual, a gente está perdido. Aí virou uma ditadura, né? O que a ditadura faz? Tira tudo e vira um só. Os quatro justamente têm que debater entre eles a melhor forma. Então joga para cá, eu dá uma mudadinha aqui, ele volta,
E quando você tem um caso desse, por exemplo, não é assim que está funcionando, né? E a democracia funciona, né? Às vezes na prática não tanto, mas na teoria ela funciona. E muitas vezes, né, grandes... Vou pegar a parte de bolsa, que é mais o meu negócio. Nem todo mundo concorda com tudo, mas existe o diálogo, né? E aí a gente direciona a nossa estratégia para frente a partir disso, e às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas existe um diálogo. E quando existe uma questão, vou chamar no bom sentido, mais ditatorial, uma tentativa, o mercado financeiro não gosta, né? Porque por mais que exista uma boa vontade de ser feito algo para melhorar, não quer dizer que é o jeito certo, né? O meu jeito de ver é totalmente diferente do jeito do Éder ver, e não quer dizer que o meu está certo porque eu sou do mercado financeiro e ele não é. Às vezes o dele está certo. Todos nós, a gente compõe a sociedade, cada Exato. um na sua função. A sociedade ela é composta de funções diversas, papéis diversos. A gente diverge dentro da nossa casa, não vai divergir num país, né? Tão grande como o Brasil. Claro. Vamos lá para Artes e Cores, tem recado para você, acompanhe. É hora de pintar o set junto da Artes e Cores. Um abraço, Nilson. Um abraço, Denis. Equipe Artes e Cores fabrica o acrílico, o grafiato, o verniz sintético e ainda tem equipe para a prestação de serviços. É atendimento completo para você na Leontina Generoso 100, no bairro São Conrado. Liga para lá, 3721-2138. Um abraço, equipe da Artes e Cores, essa grande parceira aqui do plantão. Artes e Cores, aqui em Poços de Caldas. Um abraço ao Nilson e a toda a equipe lá, o meu grande amigo Denis também. Artes e Cores, sensacional, super indico para você. Vai lá no Instagram e também no Facebook deles. O Éder, a gente tá no finalzinho, né? Graças a Deus as coisas estão voltando aos poucos, né? Aos poucos. Ano que vem tem essa questão política, acho que vai se falar muito na questão política ano que vem. Né, o circo deve pegar fogo aí devido a eleição já começou, Paulo. Você acha que já começou? Já começou há muito tempo. Já tá uma guerra. Muito tempo. Vamos pensar, todas essas as manifestações são todas já eleitorais. Elas já há muito tempo os blocos já estão na rua. Isso é um avanço em termos de população? Porque a maioria das pessoas que vão pra rua hoje, elas estão realmente discutindo política, independente da ideologia delas. É que tá certo que tem muita gente que não entende, né, como que funciona essa questão política, né? Já, assim, a gente pode pensar, a minha visão é que, lógico, a gente quando pesquisa, estuda um pouquinho mais, né, que vamos pensar, a gente nesse ponto a gente é um pouco privilegiado nesse sentido, a possibilidade de ter uma formação um pouco mais específica nessa área, da política, da história, das ciências sociais no todo, a gente tem um pouco mais de ferramenta para analisar, né? Caberia a gente pensar justamente no projeto educacional mesmo. Como que a gente educa as pessoas para a política, né? E não é a política partidária. A política é mais um sentido aristotélico mesmo da coisa. Todos nós somos seres políticos. Se a gente está aqui debatendo um problema da nossa cidade, da nossa sociedade, nós estamos sendo políticos mesmo sem ter um cargo político. E isso faz parte da construção de uma democracia forte, saudável, harmoniosa, né? Então, assim, o grande ponto, ao invés da gente brigar, a gente talvez voltar, dar um passinho atrás, vamos aprender um pouquinho, talvez seria um recado desse 7 de setembro tão turbulento, tão cheio de ódio muitas vezes aí. A educação é primordial. A educação é uma ferramenta fundamental. Muda o mundo, né? Transforma o mundo, né, gente? O pessoal está estudando muito economia, não tá, Lucas? Né? Tem vocês que são os profissionais, os técnicos ali, os graduados, mas tem muita gente hoje se interessando por esse campo também, procurando por vocês, não é? Atrasado, né? Já era para ter acontecido. Já era para estar há muito tempo. Né? Porque quando a gente fala... o campo da economia é muito grande, né? Mas o campo que a gente atua, que é o dinheiro, né? Todo mundo tinha que ter esse interesse há muito tempo, porque todo mundo trabalha pelo dinheiro, no fim das contas. Né? Você pega uma pessoa que conseguiu guardar, poupar e perdeu o emprego na pandemia, ela passou pela pandemia de uma maneira muito melhor do que a pessoa que contava, né? Que vendia o almoço para comprar janta. Isso não foi a realidade também, né? Que a maioria não tem essa mentalidade ainda. Não tem. Infelizmente, às vezes não tem nem a oportunidade, né? Mas hoje... pela internet, pelas redes sociais, tem muito material, tem muitas maneiras de você aprender sobre isso, né? A gente sempre fala, planilhinha, no papel, gastar menos do que você ganha. Essa pandemia serviu para ensinar, só que tem gente que não vai aprender. Infelizmente... Gostei disso que você falou, quero até seguir com esse assunto, mas antes eu vou na Cali Construtora, acompanhe comigo o recado. Chegou a hora de morar bem junto da Cali Construtora. Gente, essa construtora é tudo de bom.
Ela entrega o que há de melhor em acabamento e bom gosto, aliado a condições para que você possa ter acesso ao tão sonhado imóvel. Junto da Cali, você pode morar nos principais bairros da cidade, no Morumbi, no Quisizana. É só entrar em contato com a Cali nesse WhatsApp, 988559276. Feche negócio dos seus sonhos com a Cali, essa grande parceira do plantão. Compre seu imóvel junto da Cali, tá aqui o WhatsApp para você. Esse negócio de investir, de aprender, está muito com relação à escola também. Não teria que ter ali na grade curricular também, não, das escolas? Uma educação financeira. Educação financeira, né? O Lucas, logicamente, ele vai puxar para essa questão da área do trabalho dele, a questão do investimento, que é um campo, né? A gente tem alguns amigos, né, que mexem, pô, você fala, caramba, legal, que mundo, uau. Mas o básico, né? Educação financeira, de saber, peraí, tendo de uma dinâmica, vamos pensar, da vida comum. Quanto que eu gasto, quanto que eu posso gastar ou não, o preço das coisas, né? De novo, voltando para a economia real, né? Quanto que custa as coisas dentro de casa, quanto que custa as coisas básicas, a roupa que você veste, a comida que você come, o combustível que você coloca, né? Talvez para os nossos filhos, muitas vezes, né? A gente tem essa dimensão, né? Quando a gente só projetar no outro... O dinheiro do outro é muito fácil de mexer, né? Muitas vezes. Você olha e acha, nossa, que legal ter aquilo, mas a gente nunca sabe, né? O que a pessoa passou. Dinheiro é sempre trabalho, né? Isso que é uma coisa fundamental. Dinheiro é trabalho. O Lucas falou uma coisa aqui, economista, em que carro hoje é investimento. E você pode investir seu dinheiro, sabe onde? Lá na WD Veículos. Acompanhe comigo. Você está afim de um carro 0 km ou um carro seminovo? Entre em contato com a WD Veículos. A aprovação rápida com várias financeiras. A equipe WD é boa de negócio. Fala com o Denis, com o Wilson. O carro dos seus sonhos, a marca dos seus sonhos é junto da WD Veículos. Siga nas redes sociais ou faça uma visita na João Pinheiro 2224. Olha só, não dá tempo de mais nada. 7 de setembro, 199 anos, esse Brasilzão de Deus que é guerreiro. O brasileiro é guerreiro, mas o país também é. E é um belo país. Eu quero agradecer. Aliás, saindo daqui, nós vamos lá para Pizza Prime. Vai eu, o Lucas, o Éder, porque hoje tem a terça-feira em dobro na Pizza Prime. Eu tenho certeza que você vai aproveitar. Hoje você compra uma pizza e ganha outra. É maravilhosa, eu super indico para você. Éder, professor Éder Novaes, muito obrigado por participar com a gente nessa edição especial do Plantão. Até a próxima, viu? Eu agradeço, Paulo, Lucas, pelo diálogo em alto nível, né? O pessoal em casa pela paciência nessa feriadão, essa hora, tá acompanhando a gente. Grande abraço aí, ótima semana para todos, para todas aí. Eu quero mandar um abraço para Dona Penha, a avó do Éder que está assistindo o plantão. Um beijo para a senhora. Eu quero conhecer a senhora um dia e eu vou conhecer a senhora pessoalmente ainda, tá bom? Obrigado pelo carinho, Dona Penha. Lucas Sucena, muito obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui do plantão. Sempre um prazer, ainda mais lá do Éder, que eu já conheço há muito tempo, né? Amigo de longa data, ideias um pouco diferentes, mas como ele falou, né? Sempre visando algo bom, levar pontos de vista diferentes para as pessoas. Obrigado pelas pessoas que acompanharam aí, se preparando para voltar à rotina, né? Depois desse feriado prolongado. Espero ter contribuído um pouquinho. Sempre um prazer. Com certeza. E vocês aí do outro lado também contribuíram muito para essa edição especial do Plantão 47. Nosso muito obrigado. Obrigado, eu volto amanhã, hein? 12:00 ao vivo. Fica com Deus e até lá.